Vou mostrar os caras que agradecem Eduardo Bolsonaro melhor do que eu, que é o pessoal da Galãs Feios, enquanto eu renovo aqui a minha água mineral, que eu estou com a garganta absolutamente seca. Vamos lá. Vamos começar com ele, aquele que nos dá maiores audiências em todos os momentos aqui dos últimos meses, que é Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, quando você pensa, já deu, Eduardo. Acabou, você não tem mais para onde fugir. O Eduardo continua falando. Tem um texto do João Filho no Intercept, que depois eu queria... Te amo, Lucas. Você é maravilhoso, meu caro. O Lucas bateu a meta de hoje. Eu vou pedir um favor para vocês só, tá? Se pelo menos a gente conseguir bater mais 100, eu agradeço de coração, tá, gente? Mas a gente, graças ao Lucão, já batemos a meta de superchats. O que a gente não bateu ainda? Os membros, tá? Então quem puder ajudar com 2 membros e R$100 até o final da live, a gente agradece muito. Lucão, se tiver notícias dos povos originários, pode passar o título aí no chat, que a gente lê hoje na live, tá? Vamos lá. Eu ia trazer aqui trechos dele, que é muito bom. Craque do jogo, Eduardo Bolsonaro. Está salvando o Brasil. Eduardo Bolsonaro vai salvar o Brasil. Vai. Cara, a gente não pode criticar o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tem que ser elogiado aqui. Sim, né? Tem que reconhecer quando o cara acerta. Vamos ver ele aqui falando do seguinte, que a dosimetria, né? O Paulinho da Força quer passar a dosimetria, a PEC da dosimetria, né? A PEC tem a PEC da blindagem, a PEC da desometria. E a gente tem dosimetria. E o Eduardo Bolsonaro falou, não, estamos guerreando, eu quero guerra, porque ele não tem mais o que falar, ele não tem mais argumento, acabou, né? Acabou, como diria Galvão Bueno, acabou, é tetra. Se fudeu, Eduardo Bolsonaro, acabou os seus argumentos, seu falatório, até porque, diga-se de passagem, Donald Trump começa a olhar você com olhos ali não muito bons, viu? Tem uma matéria da Folha que fala isso, tá? Que Donald Trump acha que você é um mentiroso. E você é mesmo um mentiroso. Vamos ver aqui o Eduardo falando depois do que falou Donald Trump e sobre trechos da matéria do Intercept, do texto do João Filho. Vamos lá. Ela está imaginando é que vai conseguir passar uma redução de pena, uma dosimetria, seja lá qual o nome que seja dado a esse Frankenstein. Isso vai baixar a temperatura. Eu te garanto. Não vai baixar a temperatura. Eu não estou fazendo acordo com ninguém, para deixar bem claro. Eu só quero uma coisa: justiça, cujo atalho principal é a anistia aos fatos, desde 2019. Sem isso, não haverá pacificação do Brasil. Se eles conseguirem aprovar qualquer coisa no Congresso, achando que isso daí vai reduzir a temperatura, sabe o que eles vão fazer na sequência? Vão começar a pegar todos os candidatos a senador, igual o Flávio Dino fez semana passada, abrindo um inquérito, desarquivando a CPI da Covid, para que colocasse ali dentro Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, outros inquéritos, né, também colocando ali Bia Kicis, Gustavo Gayer. Cara, se esses caras são criminosos, se vocês são os que cometem crime, infelizmente a justiça está aí para todo mundo. Eu não vi o nome de nenhum cara da esquerda aí nesse relatório. Não é coincidência. A CPI da Covid a gente divulgou aqui, foi altamente divulgada. Tinha lá os seus puxa-saco, Marcos Rogério, Isalci Nunes, Marquinhos Duval, tinha todo mundo. E, né, o relatório final do Renan Calheiros mostrou quem são os culpados de tudo que está acontecendo e quem, né, atiçou a população a não se proteger, somando ali mais de 700 mil mortes. Então, se não quiser entrar em relatório, não quiser entrar em investigação, é só não fazer merda, Eduardo Bolsonaro. Até é muito claro, isso é muito simples. Até uma criança sabe isso. Mas não é o caso. Por que será que só tem Bia Kicis, Carlos Bolsonaro? Porque essa família Bolsonaro é a pior coisa que aconteceu no nosso país na história. Nos 525 anos do Brasil, não tem nada pior do que a família Bolsonaro. E olha que a gente tem famílias que estão aí na política brasileira há muito tempo, coronelismo total, mas nada é pior do que a família Bolsonaro. Tá? Desculpa, não é. Me empolguei. E aí você vê o argumento. A gente quer a PEC da blindagem mesmo, porque só tem
integrante do PL sendo investigado no Supremo. Ora, por que será, hein? Por que será que só tem integrante do PL? Vocês tentam um golpe de Estado, vocês atentam contra a soberania nacional, vocês instigam as pessoas a invadirem a Praça dos Três Poderes. Vocês queriam que tivessem quem lá dentro? Tá? Das investigações, dos inquéritos. Vocês queriam que fosse o quê? A Erika Hilton? O Glauber Braga? O Guilherme Boulos? Não, né, velho? Não vai ter. Não vai ter. Vocês estão sendo investigados exatamente porque vocês conspiraram para que tudo isso aí acontecesse nos últimos anos. Então é evidente que vocês vão estar muito encalacrados nesse momento aí, com problemas na justiça, e o Eduardo ainda reclama que o Alexandre de Moraes estaria querendo fazer com que a família dele sofresse uma asfixia financeira, para que ele não conseguisse comprar nem o sustento para os filhos. Ai, coitado. Até parece que não recebe um monte de pix de patriotário que o torna milionário. Todo dia que ele liga essa câmera dentro de um carro, na frente de um mercado, ele tá com uma camiseta nova de marca, que dá para notar que era a camiseta que ele não usava quando estava no Brasil, tá? É Hugo Boss, ele usava do Ustra aqui no Brasil. Ele não tinha essas camisetas no Brasil, ou seja, tá gastando dinheiro com compra lá. Você passa necessidade, brother, você não fica comprando camiseta de marca no Walmart, no Costco, sei lá onde ele compra roupa. Não vai comprar, velho, né? Então não tá passando necessidade nenhuma. Fora que, assim como vários e vários imigrantes, você pode lavar um prato, você tem experiência em chapa, pode trabalhar no KFC, no Burger King, pode procurar emprego em várias posições aí dentro do mercado de trabalho informal dos Estados Unidos, cortar uma grama, não precisa nem falar inglês para cortar grama. Eu tenho certeza que ele fala mal, hoje em dia, tanto o inglês quanto o português. Mas tá ótimo que ele continue a pirar dessa maneira, se isolar, não querer acordo com ninguém, porque o futuro dele vai ser, no mínimo, numa cadeia aqui no Brasil, caso ele resolva ter hombridade e voltar para dar um abraço no pai. Aí os dois se abraçam dentro da cadeia, seria ótimo. Seria maravilhoso. Vamos ver o que ele tem para finalizar aqui. É guerra. É guerra! Falou do Banco do Brasil, não pode. Crime contra o sistema financeiro nacional. Deputado federal que tem imunidade, né? Imagina você que não é deputado. E aí eles vão limpar a possibilidade de nós termos uma maioria no Senado para se preservar e garantir no poder. E aí o que você vai fazer? Entenda o seguinte, todos nós estaremos na situação da Carla Zambelli, absolutamente todos nós estaremos. Deus deu a oportunidade para a gente, uma máquina do tempo, a gente conseguiu voltar no tempo e poder guerrear agora. Então todos nós temos que nos imaginar na situação que está hoje a Carla Zambelli naquele vídeo, onde ela teve todas as contas bloqueadas, todas as redes sociais derrubadas, dela, do marido, da família, do filho, do pai, da mãe, do periquito. Não, o Fidelzinho voltou a falar, tá postando sem parar. Fidelzinho. Voltaram as redes sociais, né, Helder? Da Carla Zambelli e família, né? Então está mentindo. Como sempre, o senhor está mentindo. Tá? Tá bom? Quê? Periquito de todo mundo. A ponto de você não ter 10 euros para comprar um shampoo. Eles vão fazer isso. Não, o problema é que ela tá na cadeia e não tem shampoo, cara. A cadeia não é spa. Né? Lava com sabonete ou corta o cabelo. Mais fácil. Raspa. Com a gente. Nós temos uma chance agora. Querida Dedete. Vai ser a custa de sacrifício. Mas estamos tendo a oportunidade de guerrear. A Dedete fez uma pergunta aqui, né? O que acontece se o Bananinha e o Paulo Figueiredo não acatarem a intimação do Xandão? Um abraço. Eles estão correndo risco aí. Se tiver uma mudança no governo Trump ou uma negociação entre o Trump e o Lula para extraditar e eles não estão cumprindo as coisas, complicado, hein? Complicado. Não sou jurista, mas me parece que é isso que pode acontecer. Não. E essa música que estava de fundo, que era do carro dele, que aí ele corta, o que ele tá ouvindo, cara? Sei lá, mano. Deve ser aquelas paradas quando a direita fala de alta cultura. Aí é uma versão em piano de Guns N' Roses, né? Sim. Ele tá chateado, porque o Alexandre de Moraes mandou notificar o Eduardo por edital, como ele fugiu para os Estados Unidos e não foi encontrado, a notificação vai ser feita pela Câmara e o processo deve seguir normalmente. Então, está
muito encrencado o Eduardo Bolsonaro no momento. Vamos ver aqui, ó, o que aconteceu com o Alexandre. Vamos adiantar um pouquinho, tá, gente? Bora. Vamos pra cá. Muito agrado, assim. A coluna da Folha de São Paulo sugere que Trump pode ter percebido que Eduardo Bolsonaro e Figueiredo mentiram para ele. A ironia é que quando até Trump, mestre em fake news, desconfia das suas versões, é porque a mentira já passou do ponto. No fim, parece que os aliados brasileiros acharam que poderiam enganar todo mundo, mas esquecendo que até os grandes farsantes não gostam de ser feito de idiotas, bobos, imbecis, pífios e michurucas, Helder. Exatamente. Agora vamos ver o texto aí do João Filho, dizendo que o Eduardo é o craque do jogo. Inclusive, hoje saiu um editorial do Estadão, e o editorial é bem claro em seu posicionamento, e diz o seguinte, diz que se a família Bolsonaro está em apuros, se a família Bolsonaro está se dando mal, quem ganha com isso é o Brasil. O Brasil só avança enquanto a família Bolsonaro se dá mal. Então, para que o país seja pacificado, para que o país tenha um futuro mais frutífero, cara, seria de completa naturalidade que a família Bolsonaro sumisse do mapa. Isso ia nos ajudar completamente. Pessoal, uma notícia muito boa, tá? O Reinaldo postou na manhã de ontem. Voltando, caras e caras, sigo em tratamento, mas estou de volta. Nesta terça retorno o É da Coisa da Band News FM da Band News TV. Na quarta será a vez do Olha Aqui no UOL. Saudades imensas e obrigado por tanto apreço e afeto. Beijos. Reinaldo Azevedo estará de volta nos programas de televisão a partir de hoje e amanhã. Exatamente. Então, quando o Eduardo tá maluco, o Flávio tá desesperado, o Carluxo tá chorando na rede social e o Jair está preso dentro de uma casa super confortável, né? Com piscina, churrasqueira, TV a cabo, telão. Cara, isso tá ótimo pro Brasil. O Brasil só avança com esses quatro se fudendo. Se o Estadão reconhece isso, Beze, se o Estadão, o jornal de Uma Escolha Muito Difícil, reconhece isso, quem somos nós para dizer o contrário? A gente sempre torceu mesmo. Beijo, Nery. Torceu Bom para dia. que esse país continuasse seguindo em frente, e para isso a gente precisa mesmo que todos eles se deem muito mal. O João Filho traz aqui, ó, o bolsonarismo, como conhecemos, está por um fio graças a condenações de Jair e aos delírios de Eduardo. Isolado pela extrema-direita e apostando em uma anistia impossível, Eduardo implodiu a herança do pai e ruma para ser caçado e preso. Como um Napoleão de hospício, ele acredita estar em condições de liderar o bolsonarismo, avalia o colunista João Filho aqui do Intercept. Nós provavelmente estamos assistindo ao colapso final do bolsonarismo. Jair está à beira da cadeia, Eduardo enterrou sua carreira política depois de um surto nos Estados Unidos. Flávio tem perdido todas as disputas políticas no Senado, Renan e Carlos não são capazes de liderar nada, já que mal sabem atravessar a rua. Parece que o filho 03 de Jair está querendo fechar a tampa do caixão. Nos seus sonhos delirantes, a aliança com Trump faria o STF aliviar para os golpistas e ele voltaria ao Brasil como herói. Nada disso aconteceu, muito pelo contrário. No fim das contas, Eduardo entregou de mão beijada a bandeira do patriotismo para Lula usar. Depois dos elogios de Trump a Lula na ONU, a aventura golpista de Eduardo caminha para o desfecho mais patético possível. Ele e o outro nepo baby do golpismo, Paulo Figueiredo, tentaram ser os heróis do bolsonarismo, mas acabaram cumprindo o papel de palhaço. Se voltarem ao Brasil, podem ser presos preventivamente por coagir a justiça. Eduardo está cada vez mais isolado politicamente. Até o pai está pedindo para ele fechar a boca. Além da denúncia por coação no STF, o deputado enfrenta processos na Câmara que podem levar à cassação do mandato. Mesmo assim, como um Napoleão de hospício, ele acredita estar em condições de liderar o bolsonarismo. Já está mais do que evidente que uma anistia ampla, geral e restrita será impossível. Aliados de Bolsonaro já desistiram e trabalham por um acordo para a aprovação da PL da dosimetria. Agindo como as máfias e as milícias, Eduardo chantageia com as sanções da lei Magnitsky. Mesmo encalacrado juridicamente, sem apoio dos seus próprios aliados, o nosso Napoleão de hospício resolveu lançar sua candidatura presidencial. O chamego de Trump com Lula deixou o rapaz atordoado. O Centrão já decidiu que a cabeça de chapa será alguém que não seja da família Bolsonaro. As chances de os bolsonaristas ficarem de fora de uma chapa presidencial desse campo político são grandes. O bolsonarismo, como conhecemos,
está por um fio. Obrigado por tudo, Eduardo Bolsonaro. Conseguiram, hein? Eles conseguiram destruir completamente o que eles construíram nos últimos anos em termos de império político. O bolsonarismo não vai deixar de existir, vai ainda eleger muita gente no ano que vem, isso é evidente, mas se tornou uma situação aí para a família, né? Se tornou um lugar meio leproso para se estar hoje em dia. Pode ter certeza que tem cacique de partido do Centrão aí que não está nada contente com o rumo que as coisas tomaram. Eles vinham para o ano que vem com um nome que estava super forte, sendo cotado para ser o próximo presidente, que era o Tarcínico de Freitas. Lógico que iam precisar trabalhar muito a imagem dele para ser conhecido fora aqui do estado de São Paulo, mas por conta do antipetismo e por conta do poder, né, que o bolsonarismo tinha até então, ele chegava forte para disputar um segundo turno com o Lula ali de igual para igual. Hoje já não é mais assim, hoje ele vai ter até dificuldade para se reeleger em São Paulo. Por enquanto até se reelege, mas vamos ver, depende de tudo que ocorrer daqui até o ano que vem, tem um ano ainda pela frente, dá para ele derreter mais que a própria cara dele. E isso tudo é culpa do Eduardo, cara. Tudo isso daí é culpa do Eduardo. Agora tem um movimento, o pessoal é muito palhaço, né? Tem um movimento nas redes sociais que se chama eduardismo. Por quê? É um movimento que apoia o Eduardo para não abrir mão de ter um elemento da família como candidato e porque o Eduardo, em tese, não se dobrou ao Centrão como outros membros do bolsonarismo, que ele teria aí tido uma postura firme contra o Centrão, contra as instituições brasileiras. Gente, vamos sair um pouquinho da internet, tá? Acreditar que existe um movimento orgânico e verdadeiro nas ruas chamado eduardismo é o mesmo que acreditar, isso aqui não é fogo amigo, tá, galera? Mas é o mesmo que acreditar que o pessoal nas ruas sabe das tretas que geraram as 5.000 subdivisões do PCB. Ninguém tá sabendo de nada disso fora do Twitter. Uhum. O pessoal na rua sabe porra nenhuma, basicamente Lula ou Bolsonaro, velho. Não tem outra opção. A presidência é isso aí mesmo. Os caras ficam criando, né, realidades paralelas e se alimentando de auto-engano. Porque ninguém na rua sequer sabe disso. Ninguém na rua sequer sabe que o Eduardo tá o tempo inteiro gravando esses vídeos fentanílicos dele, falando esse monte de merda, tá? Vai ficar isolado e vai se fuder. A tendência que a gente está vendo aí nos últimos meses é que o isolamento do Eduardo só vai aumentar. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.